Estamos iniciando mais um devocional com ela, o nosso encontro para juntas crescermos e amadurecermos em Cristo. Estou muito feliz em ter você aqui comigo nessa fase 2, em mais uma aula. E hoje nós vamos também falar num assunto muito importante dentro desse tema de cura, que é a libertação. Na aula anterior nós vimos sobre perdão. Nós entendemos que o perdão, ele é a chave que destranca essa porta para que a gente possa viver em liberdade, E ter essa libertação que nós vamos ver hoje. E o que significa a palavra libertação? Libertação é uma ação ou um efeito de se pôr em liberdade. Então, quando eu perdoo, eu estou me colocando em liberdade, porque eu não vou estar mais aprisionada com os sentimentos ruins que alguém me causou, uma situação, que ocasionou ali uma mágoa, um ressentimento, e também vou estar aí dando a liberdade para a pessoa que me feriu quando eu perdoo. Então, quando a gente retém o perdão, a gente fica aprisionado àquilo que fizeram conosco e também carregamos essa pessoa na nossa bagagem, porque toda vez que a gente encontrar com essa pessoa ou lembrar dessa pessoa, aquele sentimento que ela causou em nós vai vir à tona e a gente vai reviver tudo aquilo. Então, quando eu perdoo, eu libero tudo isso e a minha bagagem fica vazia, leve para aí viver em liberdade. E dentro da libertação, nós vamos ver sobre pecado. Então, o perdão é o caminho para a gente nos colocar nessa liberdade. Agora, o que o pecado tem a ver com isso? O pecado também, ele nos escraviza. Assim como a falta do perdão nos deixa prisioneiros, o pecado também, ele nos deixa prisioneiros. E eu quero convidar você para meditar aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então aqui, o próprio Jesus falou, todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Nós entendemos que o pecado já está na nossa natureza carnal, por conta da queda de Adão e Eva, quando iniciou todo esse processo. Então nós já nascemos desse pecado. E Jesus, ele veio para quê? Para nos dar essa liberdade. Ele conquistou essa liberdade para nós. E por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e tem Ele como nosso Senhor e Salvador, nós vamos reeditar tudo aquilo que a gente aprendeu, que é a renovação da mente. Nós vamos aprender agora com Jesus como viver. E o perdão é uma chave, e nós vimos também, na aula anterior, sobre dentro do perdão ali, que se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai também não vai nos perdoar. Na oração do Pai Nosso, nós também oramos isso, Então, é muito importante a questão do perdão. E o pecado, ele nos leva a esse lugar de escravidão também. E aí eu quero colocar aqui para vocês. Assim como uma pessoa pode ser oprimida por outra e escravizada, também ela pode ser escravizada pelo pecado e, em consequências, pelas forças do diabo. Então, o pecado nos torna escravos do diabo. O pecado nos torna escravos do diabo, porque quando nós pecamos, nós abrimos brechas para que Satanás possa tocar nas áreas da nossa vida. Então, nós precisamos entender, antes aqui do versículo 34, no versículo 31, Jesus disse aos judeus, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí nós colocamos isso hoje para nós. Então, nós cremos em Jesus. Então é como se Jesus estivesse falando para nós que hoje nós estamos crendo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, no meu ensino, naquilo que eu estou ensinando para vocês, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, se eu permaneço em aprender com Jesus, em realmente entregar meu coração, minha vida para ser transformada, minha mente para ser transformadas, verdadeiramente eu serei liberta. Porque eu estarei ali debaixo da direção, debaixo do ensino de Jesus, mas eu preciso permanecer. Por que ele fala, se
permanecer, porque não é fácil. A nossa carne, ela não quer ser transformada. E aí precisa de um posicionamento nosso. Lembra do significado da libertação? Pôr-se em liberdade, é uma ação, um efeito de pôr-se em liberdade. Então nós precisamos o quê? Ter uma atitude e ter uma constância no aprendizado, no estudo da palavra, porque quanto mais nós vamos estudando, quanto mais lemos, mais revelação nós vamos ter do próprio Espírito Santo. Então nós precisamos permanecer na verdade. Se vir alguma coisa, algum ataque na mente, eu corro para a palavra. O que a palavra está dizendo sobre isso? Isso é mentira, porque a palavra não diz que é assim. Então eu já vou e já mando embora aquele pensamento mentiroso. Então, agora se a gente está no pecado, a gente vai ficar escravo daquela mentira, porque a gente está abrindo brecha para que Satanás possa agir. Então nós precisamos entender isso, né? Então, através de Jesus, ficamos livres da condenação do pecado. Então, se eu estou em Cristo, eu estou na verdade. E toda mentira que for lançada aqui, né, que o diabo tentar me puxar de novo para esse lado, e eu estou firme aqui, eu estou permanente aqui, eu não vou. Porque eu estou permanente na verdade, no ensino de Jesus, e toda vez que ele for tentar me atacar com mentira, eu vou correr para essa verdade e vou me manter firme aqui. Agora, se a gente não está aqui nutrindo com a palavra, com a verdade, qualquer ataque do inimigo vai nos puxar para esse lado dele, e aí vamos o quê? Ser escravos de novo. Por isso que nós precisamos diariamente nutrir a nossa mente com a verdade, com a palavra, com o ensino de Jesus, porque ele fala: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Nós precisamos entender assim: eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu estou livre da condenação, né, do peso que o pecado tinha sobre mim, porque Deus me perdoou, porque eu sou justificada em Cristo Jesus. Só que nós esquecemos que a nossa carne não se converte, por isso que estamos aí numa luta constante. E muitos ainda, mesmo entregando a vida para Jesus, têm dúvidas se realmente se eles são salvos. Por quê? Porque não entende que o Espírito ele é recriado no momento em que eu aceito Cristo verdadeiramente na minha vida, que eu entendo que ele é meu Senhor e Salvador e eu quero viver essa nova vida. Então, meu Espírito ele é recriado, mas existe o processo da alma, que nós vimos lá na fase 1 da restauração, que é a renovação da mente. Por isso que Jesus fala, precisa permanecer na verdade. E aí muitos não têm esse entendimento e acham que vão perder a salvação, porque tá ali escravo do pecado. Então, Jesus ele veio para nos dar a vida eterna. Só que nós precisamos entender que mesmo aqui nesse mundo de trevas, que é tudo errado, tá tudo ao inverso daquilo que é do coração do Pai, para que a gente possa viver, nós precisamos lutar e desfrutar daquilo que já está no Espírito, daquilo que Deus já criou para nós. Então, quando nós nos convertemos e ainda temos uma caminhada aqui nessa terra, nós precisamos buscar, crescer e amadurecer na verdade, em Cristo. Nós precisamos estar debaixo dessa proteção, dessa direção dele, para desfrutar aquilo que Deus tem para nós. E é só permanecer na verdade que a gente vai conquistar isso. E é uma luta, porque a nossa carne sempre vai puxar para o lado do pecado, para a carnalidade. Só que o nosso espírito, ele precisa estar mais forte para conquistar aí a nossa alma, porque na nossa alma está ali os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. Então, tudo é dentro ali da nossa alma. Então, precisamos fortalecer, né, o nosso espírito para que a nossa alma tenha aí esse contato maior com o nosso espírito, que ela se renda mais ao nosso espírito, para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos estejam voltados aí para o lado mais do espiritual e não da carnalidade. Porque se vem um desejo que você entende que é pecado, e se você está firme aqui, na verdade, no Espírito, a sua decisão, mesmo que você queira, seu desejo é de estar aqui, só que você vai tomar uma decisão certa, correta, diante de Deus.
Por quê? Porque a tua alma, ela está mais fortalecida no espírito, entende? Então, por isso que é importante nós estarmos permanentes, na verdade, como Jesus orienta aqui. E aqui nós vemos, quando ainda vivemos nessa terra, vamos enfrentar tentações que podem causar muitos problemas em nossa vida espiritual. Quando descobrimos que estamos presos ao pecado, à influência do diabo, em alguma área da nossa vida, devemos procurar a libertação que Jesus oferece. Jesus, ele já conquistou essa libertação para nós, só que nós precisamos ir até ele para tomar posse dessa libertação. Precisamos renovar nossa mente, fortalecer, o nosso espírito, na verdade, para que ele possa aí dominar as nossas vontades, tomar as nossas decisões e não a nossa carne. Então, quem é salvo por Jesus poderá precisar de libertação em algumas áreas específicas ao longo da sua vida. E como que eu faço, então, para ser liberto? Você pode estar se perguntando, mas como que eu faço? Tudo bem, eu entendi que em Jesus eu tenho essa liberdade, mas como que eu faço na prática? Para conquistar essa liberdade. É isso que nós vamos ver agora. Primeiro ponto, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer o problema e dar nome a ele. Precisamos ir até Jesus e pedir ajuda para ser liberto. Então eu preciso reconhecer, não, eu não consigo me libertar desse tipo de pecado. Eu preciso reconhecer. A primeira coisa é o reconhecimento. E aqui, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7 ao 10, falam assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e choram. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então nós precisamos ter essa humildade no coração de reconhecer o nosso problema, de reconhecer o nosso pecado e se humilhar. Pedir para que Jesus possa nos ajudar a ficarmos livres desta prisão. O segundo ponto, pedir e oferecer perdão. Se no caso você está em pecado, você precisa pedir perdão a Deus. Se você pecou contra alguém, você precisa ir lá pedir perdão para a pessoa. Ou se alguém pecou contra você, você precisa liberar esse perdão. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15 fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E antes desse versículo aqui, é a oração do Pai Nosso, e lá no versículo 12, fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso aqui está dentro da oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus nos ensina. Será que o que nós oramos aqui, o que nós falamos, será que nós estamos tendo consciência e colocando em prática? Quando nós falamos, perdoa as nossas vidas, assim como perdoamos, será que realmente perdoamos? Gente, isso é muito sério. Me vem realmente um temor, porque quantas vezes eu já fiz a oração do Pai Nosso e retive o perdão contra as pessoas que me feriram, porque eu queria fazer a minha justiça. Que o Senhor possa realmente nos perdoar. Olha, glória a Deus que o Senhor, no tempo da nossa cegueira espiritual, realmente Ele nos perdoa, porque a gente proclamar, a gente falar algo e a gente não cumprir, isso é muita responsabilidade. E quando nós temos consciência disso, nós precisamos nos arrepender de verdade e mudar, sabe? Na hora que a gente entender, a gente precisa fazer diferente. Porque isso é muito sério. Então aqui a palavra nos orienta: perdoa, porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então precisamos pedir e oferecer perdão também. Terceiro ponto, que é se submeter a Cristo. Então, declare que Jesus é o seu Senhor e Salvador em todas as áreas da sua vida.
Ele é o único que tem autoridade sobre você. Ele é o único que pode realmente te dar essa liberdade. E aí a gente volta lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, para a gente fixar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então quer dizer, o diabo, ele vai nos atacar. Mesmo que nós entregamos nosso coração a Cristo, o diabo, ele tentou Jesus. O próprio Jesus, ele tentou. O que dirá eu e você se ele não vai tentar? Então nós precisamos acordar. Nós, como cristãos, precisamos sair dessa atmosfera de comodismo e precisamos estudar, precisamos entender se de fato queremos viver uma vida em liberdade e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Então, o diabo ele vai tentar nos atacar e é na mente. Então, se você não renova a tua mente com a verdade, com a palavra, com o ensino de Jesus, você vai ser bombardeada todos os dias. E é na mente, é nos pensamentos que tudo acontece, tudo começa. Porque aquilo que nós geramos no pensamento desce para o nosso coração, gera as nossas emoções, os nossos sentimentos, e isso aciona qual atitude que a gente vai tomar, o que a gente vai falar, e isso vai construir o ambiente que a gente vai viver. Então é muito importante nós resistirmos, mas para resistir a gente tem que estar firme com Cristo, dependentes do Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. O quarto ponto que eu coloquei aqui, renunciar ao pecado e à influência do diabo. Rejeitando sua influência e suas mentiras, escolhendo crer na verdade da Bíblia, que está lá em João 8, né, que nós vamos ler aqui de novo. Então, quando eu renuncio ao pecado, eu entendi o pecado que eu estou cometendo. Eu sou muito faladeira, eu não consigo eu não consigo parar de fofocar, não consigo parar de falar da vida do outro. Eu reconheci, então, que esse é o meu maior desafio. O meu problema é esse. Não guardar, eu preciso falar e tal. Então, eu reconheci. Eu vou até Jesus, eu confesso, eu peço ajuda para Ele, para que o Espírito Santo possa me limpar. Aí eu vou para a palavra, eu estudo, eu aprendo o ensino de Jesus, começo a colocar em prática. Sempre pedindo para que o Espírito Santo fortaleça, nos ajude. A gente vai, a partir do momento que a gente entende e a gente começa a colocar em prática as novas atitudes, pode ser que a gente vai falhar. Mas aí a gente volta a permanecer. Eu falhei, eu errei, eu volto de novo. Oro de novo. Senhor, me perdoa, eu preciso acertar, eu preciso, e você precisa acreditar que você é capaz de vencer esse pecado. Você precisa acreditar, porque quem está em você é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é todo poderoso. Então você precisa se submeter a essa transformação. Mesmo que você erre, levanta, sacode a poeira, comece de novo. Até você conseguir dominar, até você conseguir falar não para isso. É permanecer na verdade, é permanecer aprendendo. Caiu? Levanta. Não, eu não vou conseguir. Se você pensar que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Você precisa entender que se você entregou a tua vida a Jesus, o teu espírito ele é recriado. Você tem aí uma relação com o Espírito Santo de Deus. Ele está em você, ele habita em você. Não é pela obra da tua carne, não é pela força que a gente vai ser transformado, mas é pelo poder do Espírito Santo. Só que eu preciso crer nisso e eu preciso deixar que ele faça a obra. Só que aí eu entro como? Com o meu posicionamento, dizendo não, resistindo, entendeu? E é assim que a gente vai sendo transformado, dia após dia. Então eu preciso renunciar a esse pecado, eu preciso ir diante de Deus, pedir ajuda, me humilhar. Senhor, eu não consigo, eu estou presa nisso, eu tomo posse da liberdade que Jesus conquistou para mim. Aí qual que é a nossa atitude? Ir para a palavra, aprender aquilo que Jesus está ensinando, aprender aquilo que o Espírito Santo quer revelar. Essa é a nossa parte, de ter essa ação, de estudar a palavra, de ler, de colocar em prática. E o difícil, o impossível, é Deus que faz. Então aqui, vamos ler de novo, que está lá em João, no capítulo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
permanecerem na minha palavra, serão os meus discípulos. Então, se nós estamos em Cristo, falamos que somos cristãos, nós falamos que somos discípulos de Jesus, precisamos então fazer por onde? Precisamos realmente, através das nossas atitudes, mostrar que somos discípulos. Não é do dia para a noite. Vamos lembrar de novo, é um processo. Só que Jesus, ele conhece o coração de cada um e ele sabe da motivação de cada um. Então é isso que nós precisamos ter em mente. E Jesus, ele tem toda a paciência para nos ajudar, para nos ensinar, o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Mas, de novo, eu falo, nós precisamos crer. Nós precisamos realmente crer nesse poder transformador. E o outro ponto aqui é lutar contra a tentação. Que a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, o último ponto que eu vou colocar aqui, que é lutar contra a tentação, eu coloquei assim, resistir à tentação sempre que ela chegar, declarando que Jesus lhe salvou. Então, toda vez que você começar a perceber, isso aqui é uma tentação, isso aqui o diabo está me tentando, isso aqui é uma armadilha para eu cair. Na mesma hora, você já repreende e declara, Jesus, ele já me libertou. Jesus, ele veio e me salvou. Eu sou livre da condenação do pecado. E você corre para Jesus. Senhor, me ajuda nisso aqui. Eu tô colocando isso aqui diante do Senhor e me ajuda. O relacionamento que a gente tem com Deus no nosso dia a dia é assim. É natural. Pode parecer loucura? Às vezes é loucura mesmo, mas crer pela fé. Entendeu? Então, assim, a coisa aconteceu, você percebeu? Corre para Jesus, vá para a presença. Senhor, aconteceu isso. Isso é verdade? Fala comigo. Vai para a palavra. Então, resistir ao diabo, resistir a essas tentações, é correr para Jesus. É declarar aquilo que você já sabe, que você é salva, que você é justificada, que você não vai cair nisso. É você repreender. E aqui nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Fala assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, é correr para a presença de Jesus. Não tem outro caminho para resistir ao diabo, é correr para a presença de Deus. Toda vez que vir essa tentação, Jesus help, Senhor socorro, entendeu? Então, vamos aqui revisar os pontos, então, na prática, para a gente aprender. Reconhecer o problema, né? Eu preciso admitir que eu pratico esse pecado, que eu tenho essa dificuldade, né, diante de Deus, e pedir pela tua misericórdia, pedir para que Ele possa me ajudar a ficar livre disso, pedir perdão e também oferecer perdão para quem magoou, para quem, né, causou algum dano para você, me submeter a Jesus, me submeter à direção dele, né, ao ensino, aquilo que Ele está, né, me direcionando, porque é Ele que tem autoridade sobre a minha vida, então eu preciso me submeter. Preciso também renunciar ao pecado, né, e a influência que o diabo tem sobre, né, aquele pecado. Eu preciso rejeitar a influência, né, e as mentiras que ele vem tentar atacar a minha mente, sempre declarando a palavra de Deus, sempre escolhendo, né, aqui na palavra de Deus a verdade para combater essas mentiras. E lutar contra a tentação, né, resistir à tentação sempre que chegar na mesma hora. E correr aos pés de Jesus. Correr, pedir ajuda para Cristo, porque é Ele que tem autoridade sobre a nossa vida e Ele que pode nos livrar. Por que é importante a gente ter esse relacionamento, nutrir esse relacionamento com Deus? Porque a gente precisa, é vital para a nossa vida. Porque o diabo, igual eu falei, não é porque nós entregamos a vida para Jesus que Ele não vai nos tentar. Vai, aí que vai. Aí é que vai. E aí que a gente precisa estar firme, né? Firme na verdade, firme na palavra, firme no ensino,
né, com a espada afiada para combater aí toda a tentação que chegar até nós. E é um ponto importante que eu coloquei aqui para a gente também lembrar que libertação não é brincadeira. É uma área muito... É uma área que nós precisamos, assim, ter muito cuidado, né? Porque, igual eu falo, qualquer brecha que nós abrimos aí, o diabo ele tem autoridade. Então, nós precisamos sempre estar conectados a Cristo. Então, se você precisa, né, realmente de uma libertação numa área mais complicada, procure ajuda, procure uma pessoa, um líder que tem experiência, que seja, né, de caráter idôneo, que realmente você confie, né, porque tem muitas pessoas que a gente vai até elas para pedir ajuda e aí acaba distorcendo, acaba levando para outras pessoas. Então a gente precisa ter alguém de confiança para abrir o nosso coração, para confessar e para pedir ajuda, intercessão, oração, né, até orientação de como fazer. Às vezes você é novo na fé e realmente assim não sabe como fazer, então procure a ajuda de alguém experiente, de alguém confiável, né, de alguém que você realmente confia para abrir o teu coração e que possa te ajudar em oração, em orientação, em direção também. E hoje nós finalizamos essa aula, né, sobre libertação. Espero que Deus tenha falado ao teu coração e lembre, busque sempre estar na presença do Senhor, né, nutrindo o seu relacionamento com Ele, porque é a presença de Deus que nos protege, é a presença de Deus que nos impulsiona, que realmente nos direciona. E eu quero convidar você agora para a gente orar, para finalizar essa aula, né, que foi assim um tema muito importante para a nossa cura também interior. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tema. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos a importância, Pai, que é estar em liberdade, ser livres em Ti, Jesus. E o Senhor conquistou essa liberdade para nós. Então nós tomamos posse dessa liberdade e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor oriente cada pessoa que está aqui assistindo, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, que o Senhor venha trazer, Pai, revelações, aquilo que está em oculto, Pai, que nós não conseguimos compreender ainda, que o Senhor quer nos libertar em áreas específicas, né? Cada caso, cada pessoa tem uma história de vida. Então, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um, trazendo na memória aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa, Senhor, ser deixado, aquilo que precisa ser lhe perdoado. Então, que o Senhor venha trazer ao nosso coração, a nossa memória, aquilo que precisamos entregar para Ti, para que nós possamos desfrutar dessa liberdade em Cristo Jesus. E eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor conquistou por nós, Jesus, porque se nós hoje temos a liberdade de vivermos, né, é por conta do sacrifício que o Senhor fez na cruz. Se hoje nós temos a salvação eterna, é porque o Senhor se sacrificou por cada um de nós e nos leva a Deus como Pai. Então te louvo e te agradeço. Obrigada. Obrigada, doce Espírito Santo, por estar aqui neste momento conosco, também nos ajudando, nos fazendo compreender com mais profundidade. Essa oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, né, e que você realmente possa tomar essa atitude de se pôr em liberdade, né, e buscar a ajuda de Deus, de pessoas confiáveis, para realmente desfrutar dessa liberdade em Cristo. Eu espero você aqui na próxima aula. Nós vamos adentrar aqui na cura interior. Então eu aguardo você para juntas entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Até a próxima aula.